Olá pessoal, vamos continuar agora o capítulo 4. A gente vai falar agora sobre uma estrutura de repetição chamada while. No caso, ela funciona da seguinte forma: você tem uma condição aqui, a partir do momento que essa condição é atendida, é verdadeira, será executado uma série de comandos e depois retornará para cá. E será verificado novamente se essa condição continua sendo satisfeita. Enquanto essa condição for satisfeita, isso será executado, esse corpo será executado. Quando a condição não for mais satisfeita, quando a condição for falsa, o fluxo retornará para a sequência habitual. Vou mostrar isso através de um programa. É importante também salientar que é importante que tenha algo nesse corpo, é importante que esse corpo tenha alguma instrução, porque senão isso vai causar um looping infinito, isso pode gerar um looping infinito que não é uma condição desejável, até porque uma hora esse laço precisa geralmente ser finalizado. Vão existir casos onde é desejável esse loop infinito, mas são geralmente escolhas conscientes. Você geralmente, quando você erra, é porque o seu loop infinito foi feito de uma forma não consciente. A gente vai fazer um exemplo, a gente vai executar aqui um exemplozinho de um controlador que vai ter um tipo de controle. No caso, vai ser esse programa aqui, o média escolar. Nós temos aqui nele, esse aqui é o executor dele, onde vai ter o main, e aqui vai ser o método definir média. Nós vamos solicitar um valor do tipo double. Esse valor será somado e vamos ter um contador. O contador vai ser a variável número notas. Esse número notas vai ser a nossa condição. No caso aqui nós temos nesse laço uma condição que pergunta a variável número notas, ela é menor que 3? Se sim, será executado esse laço e a variável será acrescida do valor do número 1. Será acrescido 1 mais um valor. E no caso, o laço vai continuar até o momento que essa condição não for mais satisfeita, quando o número notas não for mais menor que 3. No caso, será executado isso aqui, será inserido um valor double, será perguntado, no caso, a variável será números notas mais 1, pergunta-se de novo. No caso, nós não iniciamos essa variável porque ela é uma variável de instância. E lembre-se, se a variável de instância, ela começa com o seu valor padrão, que no caso do int é 0. Então, no caso, ela inicia com 0 aqui. Quando ela for verificada aqui, ela será 0. 0 é menor que 3? Sim. Será repetido, o valor nota será somado a 1. 1 é menor que 3? Sim. Será feita novamente a soma da média e será acrescida a variável número notas o valor 1. No caso, 1 mais 1, 2. 2 é menor que 3? Sim. Será executado, será somado aqui a variável que agora é 2 mais 1, vai dar 3. E quando chegar aqui, número notas 3. 3 é menor que 3? Não, 3 é igual. Então, isso aqui não será mais executado e dá continuidade aqui ao fluxo normal. Vamos executar aqui para a gente ver melhor. Vamos compilar. Agora vamos executar. Aqui, essa nota que vai ser solicitada, vamos inserir a primeira nota, vamos inserir 5,5, vamos inserir mais outra nota e mais outra nota. Você pode verificar que foram 3 solicitações que foram abertas, o laço foi executado 3 vezes, depois foi feito o cálculo da média e, por fim, o return aqui do médio-valor. Essa média que foi impressa aqui, ela está contida nessa outra parte, nessa classe média escolar teste. No caso, ele chama a função definir média, que está contida aqui.
e depois imprime esse valor solicitando o get do getMedia, que é aqui. Agora, por exemplo, se você quer calcular notas de números indefinidos, você não quer que tenha essa condição de até determinado número, você quer você mesmo definir quando você quer parar de inserir notas. Então, no caso, você precisa de um controle que podemos chamar de sentinela. Esse tipo de operação é chamada de iteração indefinida, porque o número de iterações não é conhecido antes da execução. A gente vai ver aqui como é que funciona. Aqui nesse programinha aqui bastante simples, o while dele vai ser esse laço aqui. Se você prestar atenção, nós não temos mais uma condição se o valor é igual ou menor. Temos essa condição aqui, que é se o valor nota é diferente de menos 1. Como vai ser isso? Você vai inserir esse valor. Eu decidi inserir um valor negativo, porque como estamos calculando notas, então, em tese, nós não vamos inserir valores negativos. Então, quando o usuário digitar esse valor negativo, isso é um sinal, isso é um token ou alguma coisa do tipo, isso é uma sinalização de que ele não quer mais que sejam calculadas notas e o laço não será mais executado. A gente vai compilar aqui para ver melhor como funciona. Pronto, aqui temos aqui a condição. Insira uma nota de 0 a 100, como está aqui. Para finalizar, né, nós pedimos para que o usuário insira um valor int do seu teclado. Deixa eu só deixar aqui mais organizadozinho. Pronto, perfeito. Daí, quando ele insere o valor, inicia o laço. Enquanto esse valor não for menos 1, será acrescido a variável da contagem total essa nota que foi solicitada e o contador será acrescido. Esse contador é só para a gente verificar aqui no final quantas notas foram calculadas, mas esse contador não influencia diretamente aqui. No caso, será solicitado novamente um valor de nota para você inserir. Ele vai fazer o procedimento aqui. Nós vamos aqui verificar só um momentinho. Pronto, voltando, zoada danada, meu Deus do céu. Vamos dar continuidade aqui, executando o programa. No caso, ele solicita alguma nota de 0 a 100, você, no caso, vai inserir a quantidade de notas que você quiser. Você percebe que o laço, ele continua, ele segue executando até que você insira o valor que você colocou aqui como um valor sentinela que vai parar de executar o laço. Quando você insere menos 1, ele faz o cálculo da média e informa quantas notas foram calculadas. Vamos executar novamente. Pronto, foram calculadas essas aqui, que são as 3 notas. Agora nós vamos finalizar esse capítulo falando primeiro de uma coisa que acontece aqui nesse programa, que é especificamente dessa linha aqui. Vocês devem ter visto que a gente fez uma divisão um pouco controversa. Eu vou explicar melhor. Nós temos aqui essa variável média. Essa variável ela é do tipo double. Nós temos aqui um valor do tipo int e um valor do tipo int, que é total e contador. Mas como é possível que uma divisão de ints, de 2 ints, possam ser armazenados num double? Essa operação, em tese, ela não é válida, né? Mas o que nós fazemos? Nós fizemos 2 processos aqui. Um processo de conversão explícita,
primeiramente, e depois um processo de conversão implícita. Vamos ver aqui como é que foi que rolou esse negócio aqui, esse babado. Bom, primeiro, o processo de conversão explícita, também chamado de casting, você vai ter esse operador unário, que é basicamente você inserir o tipo que você quer converter dentro de parênteses, e depois você insere a variável que você quer converter. No nosso caso, nós queremos converter a variável total, que é do tipo int. Fazendo essa conversão, ele vai se transformar numa variável do tipo double. Agora, nós temos uma divisão de um double, temporariamente essa variável está sendo transformada em double, com uma variável contador do tipo int. E aí vai acontecer a conversão implícita. Java tem algumas operações que você pode inserir variáveis consideradas idênticas. Por exemplo, quando nós temos dois ints, são variáveis idênticas. Quando nós temos um double e um int, não são duas variáveis idênticas. Então, ocorre um processo chamado de promotion ou conversão implícita. Nessa operação, um desses valores será transformado no outro valor similar, temporariamente, para que possa ocorrer o processo aritmético dessa divisão aqui. Nesse caso, o operador int, ele será convertido, esse operador aqui, int, contador, ele será convertido para uma variável do tipo double. E nesse caso, ocorrendo essa conversão, será feita a divisão de um double com double, que é perfeitamente compatível com o operador para o qual será feita a atribuição. Eu vou deixar um link de um site que ele explica regras de como você fazer conversões implícitas, ou melhor dizendo, regras de como funcionam essas conversões implícitas, já que não é você necessariamente que as faz. Bom, outra coisa importante é que essas conversões implícitas, elas geralmente são feitas com tipos numéricos primitivos e tipos de referências relacionados. A gente vai ver esses tipos no capítulo sobre polimorfismo, que será bem depois. Então, não converta tipos diferentes. Aliás, não converta porque não vai nem rolar, vai acontecer um erro de compilação. Aqui nesse programinha tem outra linha também que eu quero ver também aqui para finalizar, que é o operador de atribuição composto, que é esse daqui, ó. Perdão, é esse daqui. Como é que funciona o operador de atribuição composto? Esse operador, ele vai fazer uma simplificação numa expressão. No caso, essa expressão, que deveria ser contador igual a contador mais 1, ela é abreviada, utilizando a soma com o operador de igual. Você pode fazer isso também com os operadores de subtração, de multiplicação, de divisão e também com o módulo. Você pode fazer esse tipo de processo de atribuição composta. E por fim, mas não menos importante, nós temos as operações de incremento e decremento. São essas operações. Eu fiz um pequeno programa para ilustrá-los melhor. As operações de incremento, os operadores de incremento e decremento, eles vão funcionar da seguinte forma. Eu vou aqui abrir uma imagem que possa ilustrar melhor. Onde está você, imagem? Está aqui. Pronto. Funciona da seguinte forma. Nós temos os operadores de incremento. Vamos começar pelos de incremento. Você pode inserir antes, vai se chamar de incremento prefixo. Você pode inserir depois, vai ser chamado de incremento pós-fixo. Os de decremento que vêm antes são chamados de decremento prefixo e os que vêm depois de decremento pós-fixo. Como é que vai funcionar essa salada aqui? Bom, se você usa um incremento do tipo, o operador de incremento prefixo,
A variável é incrementada primeiro. Primeiro ocorre a incrementação e depois a variável ela vai ser utilizada. Aqui funciona da maneira seguinte. Primeiro, a variável ela é utilizada e depois ocorre o incremento. Isso pode gerar diferenças que a gente vai ver daqui a pouquinho. Com o decremento prefixo é a mesma coisa. Ocorre o decremento e depois ocorre o uso da expressão. E depois a mesma coisa. Primeiro, aqui no decremento pós-fixo, ocorre primeiro o uso da expressão e depois ocorre o decremento. Isso vai fazer diferença em alguns sentidos. Vamos aqui executar esse pequeno programa que vai mostrar melhor. Pronto, eu vou tentar deixar os valores aqui, pronto, mais fáceis de serem visualizados. Vamos mostrar aqui. Bom, como é que funciona aqui esse negócio? Você pode verificar que ocorreram pequenas alterações de valores. Primeiro aqui temos esse primeiro valor que é o valor da variável em si, que é x igual a 10. O valor aqui exibido em tela. Depois vai ser imprimido o incremento prefixo. Nesse caso, o que ocorre? Ocorre que o valor ele é incrementado primeiro e depois, quando for utilizado, o valor já vai estar incrementado, como pode ser visto aqui. Agora, o valor x com incremento sufixo, o incremento que vai ocorrer depois. Você pode perceber que o valor está o mesmo. E é normal, é comum que isso aconteça, é esperável que isso aconteça, porque o incremento, primeiro é feito o uso, primeiro é impresso em tela o valor, e depois é incrementado. Tanto que aqui depois você vê o valor do x, depois que foi feito o incremento sufixo atualizado, e o incremento realmente ocorreu. Depois, a mesma coisa como funciona com o decremento. Nós temos essa variável aqui, novamente x igual a 10, foi feito o decremento prefixo, ou seja, ocorreu o decremento, depois foi feito o uso, ou seja, foi decrementado e quando foi impresso em tela já foi impresso o valor decrementado. E depois o decremento sufixo, o que acontece? O valor é utilizado antes, ou seja, foi impresso em tela, ou seja, ficou com o valor que já estava antes. Depois que foi impresso, ocorreu o decremento, ocorreu a redução menos 1 e o valor ficou depois atualizado com 8. E é assim que termina esse capítulo. Ele é realmente muito curto. Nos vemos nos próximos capítulos. Obrigada e até mais.